Olá, amigos e amigas, boa noite a todos, good evening, boa noite a esta segunda-feira quente, quente, estou cheia de calor. Não sei se estou a ter tropical moments ou é simplesmente o facto que hoje tem sido um dia de muito calor e muito bom. Excuse me. Não sei quem é que está a ver a gente ainda, mas vou esperar um pouco, porque tem uma conversa muito interessante para vocês hoje, para a gente todos conversar, assuntos também interessantes que vale a pena a gente falar neles, mas antes disso espero que vocês tiveram uma boa semana, um bom fim de semana. Ai não, Portugal perdeu. Epá, eu fiquei chateada com aquilo, não foi? A gente ali a ver, ou não, por favor, marca só um, não, marca um só, por favor, e não foi possível a gente ver o Ronaldo, ele tentaram, mas não foi o suficiente, só temos fora do Euro, não é? Do campeonato, mas olha, éramos os campeões e fomos os campeões durante 5 anos. Mais equipa nenhuma para dizer isso porque o ano passado é quando era para haver este campeonato outra vez, estes jogos, e não houve por causa da pandemia, só Portugal ficou como campeão mais um ano, sou a única equipa mundial que tem o recorde de ser durante 5 anos. There you go. Eu não sei se já tenho aqui pessoas a ver, mas eu vou tentar ver se consigo ver vocês que estão aqui comigo neste live no Facebook. Eu terminei agora de fazer uma outra conversa através do YouTube, que também partilhei. Here I am. There you go. Já temos aqui algumas pessoas. Ok, a Maria Almeida. Hello, Maria Almeida. Fátima Amorim, Arminda. Olá, Arminda. Olga. Tem aqui já umas pessoas connosco, Luís Silva, Teresa Trilho, olha que giro ter vocês todos aqui, a Fernanda Medeiros também está, olá Fernanda, vamos ter aqui uma conversa, já tenho o meu convidado que está aqui à espera, vocês estão a olhar, o meu cabelo é assim, tem uma coisa aqui, tem outra coisa aqui, isto é cabelo que não está lavado, em primeiro lugar, não está lavado, e também está muito calor, eu não consigo, e eu tenho um apontamento a cortar o cabelo quarta-feira. Thank God. Quarta-feira, depois de outubro, foi a última vez que eu vi uma cabeleireira. Vou cortar o meu cabelo. You look good. Oh, thank you. Olá, Zelly, how are you? You were watching me earlier? Oh my goodness, I didn't know that. See, it's a family story. Bem, hoje vamos falar aqui. Eu estive a fazer um live com a comunidade brasileira e portuguesa, também em celebração do Pride, sobre a política, envolvimento político e tudo isso. Mas agora vamos conversar sobre um outro assunto muito parecido. Eu talvez vou pôr os óculos de vez em quando, porque olha aquela my rash, you see it, I still have my rash, mas eu depois vou contar a vocês que este rash é a minha culpa, já sei o que é. Ana Santos, olá Ana. Oh, thank you. Eu fui à cabeleireira na minha casa de banho, não foi? Isto foi só pôr o cabelo para cima, amarrar o que fosse possível. Este aqui, para não estar sempre a cair assim para cima dos olhos, foi aqui para o lado e agora não vai ficar. Boa noite. Boa noite, a gente quer dizer boa tarde ainda, porque a noite parece-me só vai começar a ir para as 9h30 hoje. Os dias, aliás, já temos no verão, já começou o verão, a semana, no dia 21 de junho começou o verão. Temos tido temperaturas muito quentes aqui hoje, mas nada comparado com o que está a acontecer em British Columbia, em Saskatchewan, temperaturas de 40 para cima, muito, muito quente. Boa noite Bernadette, também para si. Bem, esta conversa de hoje vamos falar, vou falar com uma pessoa que já não ouvi há muito tempo, que é uma pessoa muito ativa na nossa comunidade, um profissional no sector privado, mas também de serviços sociais, e uma pessoa com muito, muito conhecimento do que é o Pride, do que é a celebração Pride, do que é viver Pride, e das atividades na nossa comunidade e as dificuldades na nossa comunidade também. Eu vou então já
trazer aqui a todos o meu convidado de hoje, que chama-se Humberto Carola. Vamos também saber um pouco mais sobre ele. Antes de mais nada, olá Maria José Cabral, boa noite para si também. Vamos lá ver, o Humberto está aqui comigo. Sim, he's joining me. Hello, hello Humberto. Olá, Nelly, boa noite. Boa noite, este é mesmo um grande prazer estar contigo, porque eu acho que talvez, não sei quantos anos, mas a gente no fim, ali nos anos de 90 e poucos e princípio do ano 2000, havia muitas atividades, muita coisa a acontecer, víamos no Woody's, do you remember Woody's? Sim, claro. I love that bar. O bar já fechou, não fechou? Não, eu acho que ainda existe. Existe? Existe o Woody's e Cruise. É que se existe, eu vou ir lá, porque eu gostava imenso de ir lá, um sítio fantástico. Temos que marcar um encontro lá, então. Perfect. Agora que está tudo a abrir, a partir de amanhã à 12:01, vamos então fazer isso. Lá, então. Boa ideia. Vou convidar só mais uma pessoa para ir connosco, mais um amigo nosso, está bem? Não vou dizer quem é, que é para ser surpresa. Ok, ainda bem. Ok, vamos lá conhecer primeiro aqui um pouco do Humberto Carola. Quem é o Humberto Carola? De onde é que tu vieste? De onde é que tu nasceste? E o que é que tu fazes? Ok, então eu nasci em Portugal, numa pequena aldeia à beira do mar, na Areia Branca, na zona da Lourinhã. Sim. E vim para o Canadá aos 15 anos, nos anos 80. E vim com a minha família, vim à procura, como todos os portugueses, à procura de uma melhor vida, não é? E como jovem vinha à procurar também da oportunidade de acabar a minha escola, de ir para o ensino universitário, de me formar e de, portanto, construir a minha carreira aqui no Canadá, não é? Uhum. E fizeste isso? E qual foi os estudos que tu fizeste aqui? Sim, eu entrei na Universidade de Toronto e formei-me em Sociologia, Ciências Políticas e Português. Uau! Tudo isso, só eu espero de ainda um dia praticar as tuas ciências políticas. Sim, no ramo pratico todos os dias no meu trabalho. Todos os dias, mas e em termos de algum dia fazer-te candidato para uma posição política, já pensaste nisso? Quem sabe, um dia. I talvez. Like that, never say never. Never say never, exactly. Never say never, muito bem. E qual tem sido o teu ramo profissional? Onde é que tens trabalhado aqui no Canadá? Sim, portanto, sempre dentro do desenvolvimento comunitário, no ramo de Sociologia. Primeiro trabalhei com o AIDS Committee of Toronto por uns anos no desenvolvimento comunitário, a trabalhar com jovens na comunidade LGBTQ de Toronto, na prevenção de HIV e no desenvolvimento comunitário também. E depois, em 2005, passei para a campanha do Laço Branco, onde tive a oportunidade de coordenar um projeto de cooperação internacional entre o Canadá e o Brasil, um projeto focado na prevenção de violência baseada no género e no trabalho com homens e jovens na prevenção dessa violência e na promoção de igualdade de género. Portanto, tenho estado na campanha do Laço Branco desde já há 16 anos. Uau. E agora tenho o cargo de diretor executivo, portanto, líder da campanha do Laço Branco. Eu confesso que a campanha do Laço Branco não é uma campanha que eu tinha assim muito conhecimento, porque parece ser uma campanha mais dirigida a uma comunidade específica e não é assim, por exemplo, da Pink Ribbon Campaign, para o breast cancer ou outras, outras campanhas que existem. Essa é uma campanha que eu não tenho assim, não há assim grande publicidade a nível da população em geral. Com quem é que vocês trabalham? Portanto, a campanha do Laço Branco foi criada 2 anos depois do massacre de Montreal de 1989, onde 14 mulheres foram mortas por um homem jovem que odiava as mulheres, que odiava o feminismo. Então, 3 homens em Toronto, incluído o Jack Layton, que era professor na Ryerson, na Universidade de Ryerson naquele tempo, uniram-se
para encorajar mais homens de falar contra a violência contra a mulher, portanto, a violência doméstica, violência de família, violência baseada no género, o assédio sexual, a violência também ligada ou virada à comunidade LGBTQ. Uhum. Agora que falaste, eu por acaso, eu lembro-me até de fazer já uma campanha disso, até de ir no subway com os ribbons para as pessoas fazerem donativos. Agora, a minha memória é boa, mas é muito curta. É muito curta. Eu agora estou-me a lembrar que realmente já assisti a uma campanha dessas. Tu agora fizeste-me lembrar também das campanhas que nós fizemos, que eu ajudei também a fazer durante HIV and AIDS na nossa comunidade. Sim. Fala um pouco sobre o trabalho que foi feito naquela altura. Sim, através da coligação Viver, de língua portuguesa, que era uma coligação de organizações tanto que trabalham com a comunidade portuguesa, brasileira, angolana, moçambiqueira, portanto, todas as comunidades de língua portuguesa em Toronto, conjuntamente com organizações que trabalhavam em geral, como a St. Christopher House, por exemplo, St. Stephen's, e que levou ao desenvolvimento de um programa de apoio a pessoas que vivem com HIV e com AIDS na AIDS Committee of Toronto. Portanto, era através dessa coligação que nós trazíamos para as comunidades de língua portuguesa toda essa awareness, não é, acerca da SIDA e da prevenção da SIDA. E tu, Nelly, o teu programa Gente da Nossa, sempre fez um papel muito solidário com esse trabalho, com essa comunidade. E foi aí que nós nos conhecemos pela primeira vez, nesses inícios, nesses programas que tu fazias e que davas muito apoio. E continuas a dar apoio. E nós ficamos muito agradecidos por essa solidariedade tua. Muito obrigada. Eu tinha ideias um pouco estranhas e eu lembro-me de uma vez dizer ao Rui Pires que eu queria ir distribuir condoms, as camisinhas. Em frente às igrejas na comunidade portuguesa. Também precisam. Eu disse, Rui, porquê que a gente não vai para as portas das igrejas ao domingo, quando estão a sair da igreja, a gente faz esta oferta? Nem vão saber o que é que temos a dar até chegarem a casa. É uma surpresa. Eu estou a falar no Rui porque eu acho que o Rui Pires é que estava mais envolvido nessa altura também, mas houve que ele disse que sim. Eu não sei se tu foste ou se fizeste parte disso, que foi de entrar nos bilhares, na Dundas e na College e na Ossington para ensinar aos homens como se usava uma camisinha, a condom, como se punha. Como é o termo correto? Não é camisinha? Sim, pode ser camisinha preservativo, mesmo. Não é preservativo, camisinha, sim. E eu lembro-me que o Rui trouxe um pinas de madeira que ele tinha, que era para fazer os exemplos, e eu lembro muito de chegar a um bar e pelo menos duas pessoas foram comigo, a Michelle também parece. A Michelle Reis Amores também, e a Suzy Soares do St. Stephen's. Sim. Eu não sei se a Suzy foi alguma vez comigo a um deles, mas eu entrei num bar que ainda existe na Dundas e primeiro o bar está cheio de homens, não tem mulheres lá dentro, não é? Eu entrei no bar e como estava na televisão eles conheceram-me, não foi? Eu cheguei ao bar e eu tinha esta coisa que eu pus em cima do bar e depois começamos a distribuir os preservativos e fizemos um concurso para ver quem é que podia pôr mais rápido em cima do bar. Foi fantástico porque os homens começaram a querer se envolverem daquela maneira, mas a mensagem realmente era uma mensagem muito séria, é que se estão a fazer
algo que não devem de fazer fora de casa, que devem se prevenir, e mesmo em casa se devem de prevenir, exato. porque havia muitas mulheres que estavam a ficar infectadas com a SIDA, com HIV, sem saberem de onde é que foram buscar como é que estavam a ter. Naquela altura foi um problema enorme, mas foi uma das experiências que eu mais adorei na minha vida, foi de fazer essas coisas, até que eu também um dia, num dos meus programas de televisão, no meu aniversário, parece-me que foi do meu programa, nessa altura até por acaso foi o Arco-Íris também que me ajudou com isso, mas a gente fomos buscar os materiais ao Viver e demos à entrada saquinhos que tinha a informação toda durante um dos eventos que eu tive para 600 ou 700 ou 800 pessoas, e as pessoas ficaram assim, mas por que estás a fazer isso? Porque era importante, é muito importante, e a gente não devemos ter vergonha de fazer esse tipo de coisa quando sabemos o que temos a fazer para proteger a comunidade. Exato. Seja, proteger a comunidade. Só foram bons tempos. I love that. Muitos. Uma das melhores memórias que eu tenho também acerca desses tempos na comunidade portuguesa foi de fazer um workshop com seniors, com um grupo de idosos na St. Christopher House, acerca do sexo seguro, acerca do uso de preservativos. E foi fantástico, as pessoas abriram-se e falávamos e ríamos e faziam perguntas muito boas, perguntas de solidariedade, e demonstrava que quando nós aproximamos a comunidade assim com a nossa mente aberta e coração aberto acerca destes assuntos, que a comunidade recebe, aceita, convive e gosta de falar acerca destes assuntos que por muitas vezes são vistos como tabus, mas precisam de pessoas como tu, Nelly, como eu, como muitos de nós que fazemos este tipo de trabalho para quebrar este silêncio, não é? Para mostrar às pessoas que nós podemos falar acerca de assuntos como estes e podemos ter conversas fantásticas e abrir esses corações que precisam de ser abertos, não é? Absolutamente, absolutamente. Desses anos para cá, como é que a comunidade tem mudado? Quais são as maiores mudanças que tens visto na comunidade? Portanto, na nossa comunidade nós temos visto mais exemplos de grupos e associações que estão mais interessados em fazer trabalho conjunto, não é? O trabalho que tu fizeste, Nelly, e que organizações agora como a Casa do Alentejo, a Casa dos Açores, está tentando a fazer, não é? Já tem uma história com a comunidade LGBTQ, mas que quer continuar, quer içar as bandeiras do arco-íris, do Rainbow, não é? Do Pride, e querem abrir os seus espaços comunitários para que a comunidade LGBTQ portuguesa, brasileira, portanto de expressão portuguesa, possa encontrar apoio, possa encontrar espaços onde podem se sentir confortáveis, onde nós podemos vir celebrar as nossas raízes, a nossa cultura, falar a nossa língua, ouvir a nossa música e sermos nós próprios, sem preciso de estar escondidos, sem preciso de estar isolados. E eu acho isso muito bem, que ao fim destes anos nós temos sentido essa abertura mais, que é tão importante, que é tão bom por nós. Porque quando eu cheguei ao Canadá como jovem, não é? Eu não encontrei essa comunidade aberta, essa comunidade de comunidade, não é? E foi muito difícil encontrar esses espaços e entrar em clubes e poder ser a mim próprio, não é? Tentei encontrar essa comunidade na Church in Wellesley, mas lá também sentia falta, porque lá não se celebrava a cultura portuguesa, a música portuguesa, não é? Foi só mais tarde que começámos a trazer a cultura portuguesa para a Church in Wellesley também. Portanto, é essa evolução que eu tenho visto, que eu tenho sentido, que eu adoro e que eu acho que a comunidade LGBTQ portuguesa, brasileira, adora e procura mais, e portanto eu agradeço à Casa do Alentejo, à Casa dos Açores, e eu encorajo
outros clubes e organizações que façam o mesmo e continuem a trabalhar connosco. Eu estou pronto a continuar nessa colaboração e ajudar organizações a criar esses tipos de espaços e iniciativas que dão um apoio, que dão uma mensagem de bem-vindo a todos nós que somos portugueses e que temos diversas identidades, como a orientação sexual, a identidade de género e tudo isso, não é? Não. Uma das coisas que é difícil de explicar, e eu espero que tu possas explicar, é o que é o Pride, o que é a celebração Pride e o que é o Pride. Explica lá. Faz hoje, dia 28 de julho, 52 anos do aniversário Stonewall. Hoje, foi esta noite, há 52 anos atrás, no dia 28 de julho de 1969, quando, depois de vários dias de violência, assédio pela agência de polícia de Nova York, no bar de Stonewall, que se chamava Stonewall, a população que estava lá saiu para fora e começou um grande protesto de vários dias contra a polícia, contra a brutalidade, a violência, a discriminação, o assédio que a comunidade tinha tido experiência há vários anos já da polícia. E foi a partir daí que começou o Pride, porque o Pride foi um protesto, começou como um protesto contra a violência da polícia e contra a discriminação. E depois aí as pessoas, a comunidade LGBTQ, começou a dizer basta com esta violência, basta com esta discriminação, nós queremos ser nós próprios, queremos celebrar as nossas identidades e celebrá-las com orgulho. E então daí veio esse tópico da Pride. E Pride sempre foi essa combinação de protesto contra a discriminação e o pedido de avanço dos direitos humanos e a celebração das nossas identidades, da nossa comunidade, dos nossos avanços. Portanto, sempre foi essa dualidade. Até que em 2017, o Black Lives Matter fez um protesto dentro da Parada de Orgulho, parou, porque o Black Lives Matter estava a entrar nesse processo também de mobilizar a comunidade contra o racismo, contra a violência, que a comunidade, não só LGBTQ negra, mas a comunidade negra em geral, tem tido experiências. Portanto, o protesto continua há vários dos anos em termos de pedidos de direitos humanos, o casamento homossexual, a adoção de crianças, não é? Os direitos para as comunidades trans. E hoje eu estou vestido de uma camisa laranja de propósito, porque dentro da comunidade LGBTQ tem a comunidade Two-Spirited, que é uma comunidade indígena. E nós temos visto ao longo das 2 semanas as notícias tristes que têm vindo a ser partilhadas connosco acerca das crianças as campas desprezadas, desmarcadas de crianças indígenas que morreram, que foram mortas através de abuso e desprezo, não é, nas escolas residenciais. E então a Pride também tem a ver com solidariedade, não é? A nossa comunidade é muito diversa, temos portugueses, brasileiros, mas temos pessoas negras, pessoas imigrantes, refugiadas, temos pessoas indígenas dentro das comunidades. E uma das coisas que o movimento do orgulho, o movimento Pride, nos ensinou ao passar destas décadas e destes anos, é de mostrar solidariedade, de nos motivar para sermos solidários em diversas comunidades. Absolutamente. E eu por acaso, eu ia mudar para usar também, mas por acaso ia ser exatamente a mesma cor da tua e não o fiz, só não o pensei em tempo e hora. Eu quero, mas também em Toronto houve, quando é que foi o raid nos bathhouses? Dos saunas, sim. Saunas, isso foi em que ano? Lembra-se? Sim, foi em 1981 e é interessante que há uma ligação entre
entre esse protesto em Toronto, que foi daí 2 anos mais tarde que levou ao começo também do movimento Pride, do orgulho em Toronto. Há uma ligação entre esse protesto de 1981 e a comunidade portuguesa, infelizmente, porque em 1977 o jovem português de 12 anos, o Emmanuel Jacques, foi morto, foi assassinado na Yonge Street por 2 homens, e foi a partir desse momento terrível na nossa história que a polícia de Toronto começou a aumentar os atos de assédio, de violência e discriminação contra a comunidade LGBTQ, até que em 1981 culminou nessa bathhouse raid, onde cerca de quase 300 homens foram presos e também violentados pela polícia de Toronto, não é? E que foi daí que nós começámos os nossos protestos e as nossas paradas de orgulho. Portanto, mais uma vez, o protesto que foi feito pela Black Lives Matter em 2017, na parada de fez-me lembrar acerca das origens da parada, das origens do movimento gay, que é dentro desse sentido de protesto contra a discriminação, especialmente contra a violência e discriminação da polícia, não é? O Pride tem reconhecido, as letras estão a ficar maiores, LGBTQ, e agora há muita outra coisa. Podes, letra por letra, explicar o que é que se está a referir? Porque eu acho que é uma forma de apresentar o que é o símbolo daquelas letras. Começa, obviamente, com o L. Bem, hoje em dia eu gosto de começar com o 2S. 2S LGBTQ. 2S, Two-Spirited, Two-Spirit, que é a identidade indígena de pessoas que não se identificam com qualquer género. Portanto, tem essa sigla de Two-Spirited, que é uma das identidades que têm vindo a ser apagadas devido ao processo de colonização e ao processo de apagamento de cerimónias e toda a cultura indígena, que foi isso que levou às experiências da residential schools, não é? Que nós temos tido a ouvir. Portanto, 2S, Two-Spirited, para as comunidades indígenas, e depois lesbian, não é? Lésbica, que é a mulheres que gostam de mulheres, não é? Bissexual, não é? Que são pessoas que sentem atração para qualquer género. LGBTQ, de gay, não é? Geralmente para homens que gostam de homens, se sentem atraídos por homens. Trans, que são pessoas que portanto, não se identificam com a identidade de género binário, não é? Não se identificam nem com homem nem com mulher necessariamente. Queer, que é um termo mais inclusivo que foi reclamado pela comunidade, que era antes usado como um insulto, não é? Quando as pessoas chamavam-se de queer, mas a comunidade, para apagar essa violência que se sentia através do uso desse termo, reclamou para usar a si próprio. Questioning, quer dizer que pessoas que ainda não estão no processo de decidir o que são, não é? Quais são as suas atrações. Sim, portanto, e também podemos usar allies, que por exemplo, tu és um ally, não é? Uma pessoa ally, que é uma pessoa que é solidária com a comunidade, que apoia, que fala, que cria espaços onde nós podemos ter estas conversas, não é? Portanto, é essa a sigla. Não inclui alguns novos, mas tem intersex também. Uau! Tem quase o alfabeto coberto. Quase. Tem quase o alfabeto coberto, porque temos que... e há algum sítio onde eu posso ler sobre cada uma das letras? No internet, pode-se pôr só 2S, LGBTQ, e tem todas essas definições lá. É, porque eu acho que... E é interessante que a palavra queer é aceitável também, porque quer dizer tanto homem como mulher, seja... Não há distinção quando se diz queer.
não é? Exato, exato. Não, tu disseste uma coisa que eu achei interessante, tu disseste que é, não é trans, mas já outra, que ainda não está bem explicado, não decidiu como é que, o que é isso vai. Não é bem assim, porque eu acredito que as pessoas nascem com isso dentro delas, talvez a explicação é que não não reconhecem ainda bem quem são pessoalmente, Questioning, com esta nem. Yeah, sim. exatamente. Portanto, não sabem ao certo como definir a sua identidade ou a sua atração sexual. Portanto, é uma question mark, Yeah, uma pergunta ainda para pois. eles próprios, para as pessoas próprias. Uhum. Então, muitas vezes os jovens têm essas experiências, jovens mais de younger years, não é? Começam Sim, a sim. questionar-se a si Sim. próprios. Será? Eu não percebo este sentido, eu sinto-me atraído por uma pessoa do mesmo sexo, mas tenho uma namorada ou qualquer coisa assim. Sim. Ou eu apresento-me como uma mulher, mas eu não me sinto como uma mulher, eu estou-me a sentir mais como características de homem, por exemplo. Portanto, isso demonstra esse processo de questioning que ainda não está resolvido. Mas também há muitas pessoas adultas que também questionam a sua própria identidade e orientação sexual Sim, sim. muitos anos depois, não é? Sim, isso então, para os mais jovens, isso é uma altura muito difícil na vida Sim. dessas pessoas. Onde é que vão buscar apoio? O que é que tu recomendas? Se há alguma coisa que se possa recomendar para os mais jovens que estão que têm aquele pensamento, que não sabem exatamente, estão ainda a aprender com eles próprios? Sim, há vários meios de apoio. Por exemplo, as escolas hoje em dia têm os Gay Straight Alliances, portanto é um espaço onde os jovens podem encontrar esse apoio. A linha de apoio da LGBTQ Youth Line também pode ser, os jovens podem telefonar anonimamente para lá. Kids Help Phone hoje em dia também tem conselheiros que já podem dar apoio acerca de sexualidade, mas eu acho que o melhor apoio seria dentro das próprias famílias, não é? Pois. E esse apoio tem que ser criado, tem que ser feito, esse espaço tem que ser criado para que os jovens, as crianças se sintem confortáveis de começar a falar e partilhar esses sentimentos que têm, não é? Pois, porque é uma das coisas que deve ser extremamente difícil de fazer, é de falar com a família, ou a família começar a conversa, ou o jovem começar essa conversa, deve ser extremamente difícil. Há alguns mentors dos mais idade, por exemplo, como tu, que têm ajudado ou têm assistido tanto a famílias como a jovens em saber responder, a fazer as perguntas corretas. Há esse tipo de serviço? Sim, portanto, como eu disse, a Youth Line é a melhor maneira dos jovens começarem, mas a qualquer um de nós, nas nossas organizações, podem entrar em contato connosco também, nós podemos ajudar. Portanto, pais ou famílias que necessitem desse tipo de apoio podem entrar em contato conosco, comigo, com o José Dias, com a Chris Dias, com o Yuta Tavares do Grupo Brasileiro, o Emmanuel Maiata também. Entrem em contato com algum de nós, qualquer um de nós, através do Facebook, mandem-nos uma mensagem e nós ou podemos dar apoio diretamente ou podemos informar acerca de outras organizações que possam dar esse tipo de apoio. Sim. Tu vieste de Portugal com 15 anos, foi? Para o Canadá. Sim. Nessa altura já reconhecias a tua sexualidade? Sim, já. E os teus pais sabiam? Não, a minha família não sabia. Os meus pais já tinham falecido nessa altura, mas a minha família não sabia. E eu encontrei um modo orgânico de os informar quando eu comecei a namorar. Eu trazia o meu namorado para casa para os nossos
jantares e Sim, festas de família e nunca foi um problema, portanto nunca senti desprezado, sempre sentimos apoiados e Só não foi falado, bem mas foi recebidos. aceitado. Bem, Exatamente, e exatamente. isso talvez é o que acontece tipicamente nas famílias portuguesas e não só, talvez até de brasileiro e outras Muito, comunidades, muito sim. é mais dessa forma, não é? Eu tive essa experiência e eu já mencionei hoje que eu soube que o meu irmão era gay porque ele, quando foi para o jantar, trouxe o seu companheiro e eu não tinha ideia nenhuma. Ele já tinha 20 tal anos, e eu já devia saber que eu sou a mais velha, só eu não sabia. Like, são coisas assim que a gente não temos não temos a ler as pessoas bem, Exato. ou talvez não queremos mesmo reconhecer isso. Talvez isso de negar a realidade seja mais uma realidade do que outra coisa, não acha? Exato. São por várias vezes tópicos uncomfortable, né? Yeah. Desconfortáveis de nós falarmos abertamente, mas eu acho que isso agora está a mudar também. E, portanto, as Sim. nossas experiências teriam sido diferentes se as nossas famílias, a tua e a minha, falasse abertamente de uma maneira positiva acerca destes assuntos. Mas as nossas famílias não falavam e nós não devíamos deitar a culpa a elas, porque naquele momento, naquela altura, não via este nível de awareness, este tipo de educação que há hoje. Não havia muitas pessoas como eu que vinha a estes programas e a falar abertamente desta maneira, não é? Pois. Portanto, é por isso que hoje em dia eu faço para que os jovens da nova geração possa ter uma diferença, uma experiência diferente do que a minha e do que o teu irmão e tu próprio, não é? Como irmã, que talvez naquela altura não sabias como a falar abertamente e dar aquele sinal de apoio, não é? Não, porque não havia também o ensino na escola sobre isso. Exato, E exato. agora foi mudado o curriculum. Eu não sei se mudaram para trás outra vez, mas eu sei que quando a Kathleen Wynne estava no governo que mudou o Sex Education para as escolas públicas, que incluía também ensinar o que é o LGBTQ e tudo isso, mas eu não sei se isso continua. Vocês sabem? Continua, Oh, thank sim, God. continua. E a campanha do Laço Branco até, eu estive junto com o Ministro de Educação de Ontário 2 semanas atrás, onde nós fizemos esse anúncio de apoio a várias organizações, à EGAL, ao Centro de Estudos de Diversidade Sexual em Ottawa e à campanha do Laço Branco também para promover iniciativas de apoio a jovens LGBTQ. E o currículo sim continua, houve aquela polémica política, não é? Pois. Mas depois o Ministério de Educação reintroduziu o currículo e o currículo continua a apoiar jovens. Mas o currículo só não basta, porque nós sabemos que os índices de discriminação, violência e de bullying contra os jovens LGBTQ em Ontário, particularmente em Ontário, continuam de alto índice, não é? 75% dos jovens LGBTQ, portanto, partilharam num research recente que tinham tido experiências de discriminação, violência e bullying. Portanto, o problema continua. Yeah. Como é que os pais devem de estar mais atentos? Quais são os sinais, se há algum sinal que o jovem está a ser bullied ou que o jovem não está a se sentir confortável com si próprio? O que é que os pais devem de ver? Like, há alguma coisa que é dito, you're the sociologist major, so you tell me. Há vários sinais em geral, portanto, uma grande mudança de comportamento em casa, portanto, geralmente indica que há algo errado, não é? Quando a criança começa a mudar de comportamento, come menos, sai menos dentro do seu quarto, está mais tipo deprimido, fala menos, não é? Ou talvez outras vezes
sente-se irritado ou irritada, ou por vezes não quer ir à escola ou começa a falhar a escola, os grades, os graus começam a mudar, a baixar também. Todos esses são sinais de que algo esteja a acontecer na escola e, portanto, é aí que os pais devem começar a apoiar e a falar abertamente e ajudar o jovem, portanto, a exprimir-se em termos de o que é que está a acontecer, se é bullying, há uma coisa talvez tenha a ver com a identidade ou com a ansiedade ou com depressão, portanto, às vezes são assuntos de saúde mental também, não é? Pois. Que devem ser falados entre os pais e os filhos e por vezes também pedido assistência aos profissionais de escola e da comunidade também. Portanto, falar abertamente acerca destes assuntos é o principal e depois o notar da mudança de comportamento e seguir essa mudança com mais comunicação, mais perguntas, mais apoio, mais carinho e tudo isso. A comunidade portuguesa tem muitos elementos que pertencem à comunidade LGBTQ or 2S. 2S, I'm not so sure, but que nós sabemos que são, mas não admitem que são. O que é que acontece nessa altura? Quer dizer, como é que se pode lidar com pessoas assim? Quando é óbvio, não é? Mas não é falado, nem é, como digo, não é respeitado, mas não é, a própria pessoa não está a ser correta com si próprio quando o resto do mundo está a ver o que está a acontecer. Como é que se pode lidar com isso? Nós nunca devemos forçar alguém de admitir a sua própria identidade ou a sua própria orientação sexual. Essa é uma experiência, uma história, é uma informação que só deve ser dada pela pessoa própria. Então nós temos que respeitar isso, não é? Temos que respeitar e nunca forçar alguém de sair fora do armário, não é? De saber de si próprio. Eu sei que existem pessoas que dizem, deve sair, porque está escondido e tudo isso. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que a dignidade e o respeito à pessoa tem que ser em primeiro lugar, e é essa pessoa que tem esse direito de dar essa informação publicamente quando se sentir ready, não é? E pronta a fazer. E o que nós podemos fazer é continuar com o nosso apoio, dar palavras de apoio, portanto, partilhar a nossa solidariedade com a comunidade. Não, isso é que devemos fazer, nunca faltar, nunca falhar, e depois haverá um dia em que a pessoa finalmente vai se sentir confortável de partilhar publicamente, e nós todos devemos respeitar isso. Absolutamente, concordo 100% contigo, porque é a realidade e temos que respeitar e viver amigavelmente da mesma maneira. Como se nada é diferente, não é? Nada é diferente. Na nossa comunidade também existem algumas tradições. Eu estou-me a lembrar, eu vou beber um pouco de água, peço desculpa. Sim. I'm on hour 2.5 of talks on Zoom. It's a lot of talking. Temos algumas tradições e eu estou-me a lembrar de uma tradição, em particularmente da Ilha Terceira, onde existem as danças de carnaval, que sempre tiveram o papel de homem vestido de mulher, que há 2 anos começou a ser uma polémica na nossa comunidade e não a ser aceitável. Aliás, de ser uma coisa que representa uma cultura, uma tradição daquela ilha. Como é que tu vês e como é que se separa o que é cultura do que é insulto social? Como é que se faz essa separação? Uma boa pergunta, Nelly, uma boa pergunta, porque eu acho que quando existem espaços onde, portanto, onde há apoio
e à falta de discriminação e tudo isso. Eu acho que essas experiências são recebidas de uma maneira diferente, mas dentro de um contexto, numa história que é cheia de discriminação, por vezes de violência, de exclusão, a continuação de práticas como essas não vão ser bem vistas e por vezes têm que ser mudadas, não é? Porque nem todas as tradições culturais são justas hoje em dia. Há muitas tradições que têm sido racistas, por exemplo, vou dar um exemplo que hoje em dia já não é aceito, não é? O pintar da cara em negro durante o carnaval. Hoje em dia já não é aceitável, mas por muitos, muitos anos isso era feito sem ninguém dizer qualquer coisa. E hoje nós percebemos isso como uma grande forma de racismo, não é? Portanto, quanto a práticas culturais que são homofóbicas e transfóbicas, nós devemos também de pensar acerca das origens dessas práticas e de tentar mudá-las, de pelo menos mudar o espaço onde elas ocorrem para criar mais inclusão e de talvez convidar a comunidade LGBT para criar novas tradições. Nós precisamos criar novas tradições que são inclusivas e respeitam os direitos humanos e a dignidade das pessoas. Tem aqui o senhor Aurélio Fonseca que está a dizer: o Carnaval Terceirense é uma tradição açoriana bem divertida que deve ser encarada sem más intenções. As pessoas que estão a fazer aquele papel não o estão a fazer por ser uma má intenção, não estão a fazer para ser discriminados ou para discriminar, estão a fazer porque faz parte daquela tradição deles, mas tem razão que hoje em dia há muitas das coisas que faziam parte do nosso passado que não são aceitáveis hoje em dia. Não são aceitáveis, exato. Nem sequer nomes de ruas são aceitadas, como Dundas Street, coisas assim, tanta coisa está a mudar, essa parte, e já também na terceira também já estão a mudar isso, não é só aqui. Há outras tradições na comunidade portuguesa que tu achas que deve haver algumas modificações, que tu achas que gostava... Eu vou dar um exemplo. Já agora, vou dar um exemplo. Por exemplo, o folclore português. Okay? O folclore português, os pares normalmente é um homem e uma mulher. Porquê que o folclore português não pode ter duas mulheres a dançar? Só acontece quando o par não aparece para a dança, é que se vê duas mulheres a dançar, ou dois homens a dançar folclore. Será que isso é uma das coisas que vocês, como pessoas que estão à frente da cultura também e têm interesse em divulgar a cultura portuguesa, que também gostavam de ver que um dia acontecesse? Seria muito interessante, não é? Eu acho que o que nós diríamos era que não é preciso acabar com os pares homem e mulher dançar juntos, mas talvez seria interessante introduzir alguns pares com pessoas que queiram dançar uns com os outros, umas com as outras, e não só quando falta pares, mas sim quando as pessoas querem se juntar a um grupo e querem dançar juntos. E eu acho que seria um bom exemplo de criar novas tradições, de abrir um espaço que historicamente não foi aberto e abri-lo agora para a participação da comunidade LGBTQ. Portanto, todas essas tradições de dança, de música, existe um grupo fantástico português que chama-se Fado Bicha, que traz o Fado Bicha, que traz a tradição de homem transgender de cantar o fado, não é? Cantar acerca das experiências das pessoas portuguesas trans, de saírem nos bairros de Lisboa, de participarem nessas noites, não é? Eu quero mostrar uma fotografia minha, porque eu falo de experiência, porque quando tinha 12 anos também, 13 anos, participava num grupo folclore, não é? Em Portugal, lá está.
Ok, there you go. E portanto eu tenho essa experiência de dançar, não é, em folclore, e sentia-me mesmo naquela altura que seria interessante poder dançar com outros elementos masculinos, não é? Mas nunca tive, é claro, nunca tive a coragem de o fazer. Mas falando acerca da abertura de novos espaços e de mudar de experiências para as novas gerações, seria interessante nós tentarmos fazer esse tipo de mudança e não ficar estritamente ligados a essas tradições antigas. Tradições podem ser feitas, construídas de novo, e vamos tentar fazer isso na nossa comunidade. E eu espero que convido aos grupos de folclore e às casas e aos grupos culturais da comunidade portuguesa a estarem abertos a essas mudanças, porque é assim que nós podemos criar espaços inclusivos e não exclusivos. Absolutamente, e eu gostava imenso que fosse a comunidade portuguesa a iniciar isso para o resto do mundo, seria fantástico. Sim. Eu lembro-me de haver grandes fadistas de Transvaita que faziam shows no ouriço, como eu expliquei, que isso é uma coisa que já não acontece talvez há muitos anos, mas tínhamos pessoas aqui com muito talento, que eram excelentes. Havia um que fazia a Amália, agora não me lembro o nome dele, que fazia a Amália, e ele era fantástico. Ninguém dizia, se fechasses os olhos, ninguém dizia que aquilo não era a Amália a cantar. Então, Nelly, vamos organizar um evento assim, diversidade na nossa comunidade. Absolutamente. E trazer fadistas e trazer grupos para dançarmos da maneira como nós sentimos e estamos confortáveis. Vamos criar esses espaços. Eu acho que seria muito interessante. Eu sinto que a comunidade está pronta também. Há sempre pensamentos negativos e vozes negativas, mas nós devemos também de dar a essas pessoas a oportunidade de aprenderem uma nova maneira de serem solidários com a comunidade também. Sim. Eu queria fazer uma pergunta sobre a Igreja e o que tem sido dito pelo Papa Francisco. O que é que tu achas desta abertura, um pouco de uma abertura? E o que é que isso diz a vocês? Bem, o Padre Francisco, ele toma certos passos para a frente e certos passos para trás, não é? Infelizmente. Um dia diz que as pessoas LGBTQ merecem dignidade e respeito e merecem os mesmos direitos humanos, e depois no outro dia diz que as pessoas não têm direito ao casamento. A maneira como a religião, a Igreja Católica trata as mulheres também tem que ser mudada. A história da Igreja Católica com os povos indígenas tem que ser lidado. O Papa tem que dar as desculpas e portanto, a Igreja tem que entrar num processo de reconciliation com a população indígena, porque o que aconteceu no Canadá, nos Estados Unidos, em muitas partes do mundo, não só com as populações indígenas, mas também com crianças que foram abusadas sexualmente, com mulheres que foram abusadas e continuam a ser excluídas, com a comunidade LGBTQ, que sofre tanta discriminação, violência e até morte em muitas partes do mundo, não é? A religião católica, a Igreja Católica tem que entrar dentro de um processo de renovação enquanto a esses assuntos, porque o status não é aceitável, não é? Absolutamente, concordo contigo que não é aceitável. Eu vou ter que fazer uma conversa sobre as descobertas das 751 campas e antes disso das 250. Essa conversa tem que ser feita. Eu pus algo no Facebook, e através disso tem que fazer uma conversa, porque é muito, muito importante, sobre isso, absolutamente importantíssimo. Aqui na comunidade portuguesa houve e existe um grupo que eu não sei se tu fazias parte também, que é o
com o nome do arco-íris, e é o que muitas das pessoas na comunidade conhecem. O Viver não era, a coligação do Viver fazia muito trabalho, mas não era o nome que está nas mentes, nas bocas das pessoas. Esse trabalho, como é que tu somas o trabalho que foi feito pelo arco-íris? Portanto, o arco-íris tem tido um papel histórico dentro da nossa comunidade, não é? E eu concordo que o grupo ajudou a abrir portas e mentes na nossa comunidade e que o trabalho que foi feito foi importante. Mas tudo evolve nos nossos movimentos, não é? Portanto, e não é preciso o movimento LGBTQ na comunidade portuguesa ser liderado só por um grupo. Em facto, é bom haver diversas caras, identidades, vozes que possam se associar a este movimento. Então tem espaço para todos nós, para fazermos este tipo de trabalho e, portanto, é importante que grupos também evoluem nas suas próprias ações, na sua própria liderança, porque talvez o que foi aceitável em anos anteriores, talvez já não seja tão aceitável hoje em dia. Concordo contigo plenamente. Este ano e o ano passado não foi celebrado o Pride como é habitual de ser celebrado. Estás satisfeito com o que tem sido feito ou achas que devia de haver mais a ser feito virtualmente? Eu acho que fizemos o melhor que podíamos e hoje, este ano, estou extremamente orgulhoso da comunidade brasileira e comunidade portuguesa se juntarem para celebrar o Pride. E estou orgulhoso do facto de esse trabalho ter sido feito com o apoio, solidariedade de grupos e associações culturais da nossa comunidade, como a Casa do Alentejo e a Casa dos Açores. Eu sinto uma grande felicidade em termos disso ter acontecido e eu espero que nós possamos fazer mais e, portanto, build on este trabalho que foi feito este ano, talvez de uma maneira diferente para o ano, talvez possamos estar juntos em pessoa e não virtualmente, mas sim, fizemos o melhor que pudemos, não é? Absolutamente. Num mundo perfeito, o que é que tu mais gostavas de ver entre a tua comunidade? É o tipo de experiências que nós falámos antes, Nelly. Espaços onde nós todos podemos conviver sem precisar esconder as nossas identidades, onde eu possa vir com o meu companheiro, com os meus filhos que adotamos, não é? E nos sentirmos... parabéns! Obrigado. Já são adultos agora, mas adotámos quando era criança como casal. E gostávamos de participar em grupos e associações e eventos e celebrações e tudo o que quer dizer com a comunidade portuguesa, nos sentirmos totalmente aceitos, bem-vindos, incluídos e não ignorados também, não é? Absolutamente. Seria bonito também, não? Os teus filhos vão para a escola portuguesa? Pensaste alguma vez nisso? Eu tentei ensiná-los a falar português em casa, mas nós não moramos... Eu quero que tu me ensines-me a mim, porque tu tens o teu português é perfeito. Praticas muito o português no teu dia-a-dia? Portanto, eu falo com a minha família em português, não é? Mas já tenho tido muitas oportunidades de trabalhar com organizações e coligações de língua portuguesa. Já trabalhei no Brasil por muitas vezes, no Cabo Verde também. Portanto, de vez em quando tenho sempre a oportunidade de ou fazer uma entrevista em português ou partilhar um e-mail com um colega de língua portuguesa pelo mundo fora, ou visitar um dos nossos países de expressão portuguesa também. Sim.
Muito bem. Eu tenho um pedido e já agora que eu estou extremamente curiosa, eu gostava de saber sobre as tuas crianças, sobre os teus filhos, porque tem aqui alguém que sugeriu isso. Ask him about his kids. O que é que eu devo saber? O que é que queres dizer aqui publicamente sobre o facto de seres muito orgulhoso deles? Como é que foi selecionados? Vamos lá ver. Há 13 anos atrás, nós encontramos os nossos filhos, são 3 irmãos biológicos, tinham Uau! idade de 6, 7 e 9 anos e estavam envolvidos com o Child Welfare, não é, com o Children's Aid Society, e perderam a família devido à violência doméstica, devido a vício, perda de emprego e pobreza. E então nós, o David e eu fomos escolhidos como família para eles e nós adotamos e eles hoje têm 19, 20 e 22 anos. Uau, tu E manteste os três irmãos em família, juntos, em família. juntos. Oh Sim, my God. o mais velho já estava prestes de ser adotado separadamente porque pensavam que não podiam encontrar família para ele, que geralmente as pessoas que querem adotar crianças recém-nascidas, mas nós estávamos prontos nós queríamos ter uma família e queríamos ajudar a crianças, como eu perdi a minha mãe quando tinha 6 anos, eu sabia o valor, sabia a dificuldade de perder uma mãe, e nós queríamos dar essa experiência a crianças e calhou ser três irmãos Uau, e tem sido uma experiência fantástica. uau. God bless you and Thank you. parabéns. Obrigado. A coragem de vocês. Eu tenho um, e é o suficiente. Agora, três de uma vez. You're a brave man. You Thank and your you. partner, you guys Thank are brave. you. Muito bem, foi fantástico. Olha, Humberto, esta conversa é uma conversa que eu adorei. Eu acho que foi a Também. conversa mais importante que eu fiz este ano. Wow. Eu acho que foi importante para mim, mas eu acho também que foi muito importante para a nossa comunidade, da gente poder fazer isto. Agradeço imenso teres aceitado o convite, porque às Obrigado, vezes eu. não é fácil. Às vezes há pessoas que querem falar que eu tenho que dizer não, obrigada, mas eu não quero aceitar. Outras vezes eu quero falar e as pessoas não querem falar. Só do facto de tu aceitaste, agradeço imenso e vamos continuar a manter o contato, e continua a fazer o excelente trabalho que tu tens estado a fazer. E sempre que for necessário algo da comunidade portuguesa, da mim própria, do programa de televisão Gente Nossa, a gente temos aqui para ajudar. As portas Obrigado. estão abertas para vocês, para todos, para qualquer altura. Obrigada. Obrigado, Nelly. Obrigado por tudo, pelo todo o apoio e trabalho que tens feito também ao longo dos anos. Tens sido uma pessoa fantástica, com muita solidariedade com a nossa comunidade. Obrigado por tudo isso e obrigado por seres uma boa irmã e uma boa membro da família e uma excelente líder na nossa comunidade. Precisamos de mais pessoas como tu. Muito obrigado. Muito obrigada também a ti e a continuação de Pride, de um bom Pride, e esperamos para o ano poder andar na rua a fazer festa, que eu tenho tantas saudades de fazer festas. Também eu. Ok. Obrigada. Tchau, Happy obrigada. Pride. Happy Pride to you too, e todos. Thank obrigada. You. Bye-bye. Okay. Bye-bye. Muito obrigada ao Humberto. E obrada a vocês também por estarem aqui comigo, por me fazer companhia durante esta hora. Foi mesmo uma hora. Eu confesso que eu já estou a fazer conversas desde as 6:30, já estou cansada e com fome, ok? Obrigada a todos, vamos voltar. Eu acho que eu tenho um live. Agora, para dizer a verdade, não sei se é amanhã, não me lembro, mas eu vou ver e vou continuar a informar todos e obrigada, e espero que vocês me façam companhia aqui durante esta semana. Quinta-feira é Canada Day, vamos lá ver como é que vai ser as celebrações. Obviamente já não temos a ver jogos de bola,
há outras coisas para a gente se entreter, a ver, a suportar outra equipa que vocês gostassem que ganhasse, ok? Para mim é a Itália. Para mim é para a Itália, porque agora, não, se não foi o Portugal, tem que ser a outra melhor, que é a Itália para mim. Obrigada a vocês, uma boa noite, obrigada pela sua companhia. Partilhe esta conversa. Vou pedir que façam a partilhagem desta conversa nas suas páginas, nos seus perfis do Facebook, para que os seus amigos que não tiveram a oportunidade de ver ou que não vão ir ver a minha página ou o meu perfil, que possam ver na sua. Porque é uma conversa interessante, é uma conversa importante, mais do que interessante, foi uma conversa muito, muito importante para a nossa comunidade. E eu agradeço mais uma vez ao meu convidado, Humberto Carolo, e a todos, Happy Pride. Obrigada, boa noite e até à próxima.